Senhor, livro de Jeremias, capítulo de número 1, versos 6, verso 10 e o verso 18. Verso 6, Jeremias, capítulo 1, verso 6 diz: Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Versículo 10, olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, para edificares e para plantares. Verso 18, porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra seus príncipes e contra seus sacerdotes e contra todo o povo da terra. Queridos e amados irmãos, nós queremos pedir a tua atenção até o final dessa mensagem, para que você possa entender como a estrutura, desta mensagem, ela vai falar ao teu coração. Eu quero te mostrar hoje como o homem vê a situação, a ele mesmo, e como Deus vê o homem. Quando a gente nota este capítulo de Jeremias, o início deste livro, nós vemos aqui que Deus ele chama Jeremias para uma grande tarefa. Jeremias, todos nós conhecemos o profeta, ele, filho de Ilquias, que estava um dos moradores da cidade de Anatote. Jeremias, ele é um dos profetas que mais passou dificuldades na sua missão. Nem mesmo sua família lhe deu ouvido. Foi preso, jogado a calabouço, sofreu demais. Mas ele não deixou de anunciar a palavra do Senhor. Não deixou de realizar e cumprir a sua missão. Porém, o que eu vejo aqui é que quando Deus chama Jeremias, quando Deus ele chama Jeremias para essa grande missão. Jeremias, ele fala algo que era a sua realidade. Jeremias mostra para Deus quem ele era. A visão de Jeremias era exatamente essa. O versículo 6 que diz: Então disse eu, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Jeremias, neste momento da sua chamada, eu sei que a responsabilidade é muito grande. Eu sei que a missão que ele teria pela frente era terrível, pelo cenário espiritual que a nação estava enfrentando. Um dos piores declínios espirituais. Mas Deus levanta Jeremias, Deus escolhe Jeremias, Deus chama Jeremias. E quando Deus chama, é Ele quem capacita. Quando Deus chama, Ele dá meios, métodos, Ele capacita, dá armas, Ele abre portas. Ele é o Deus que vai garantir esta missão, desde que o chamado, o escolhido profeta se mantiver na direção e na obediência do Senhor. Jeremias aqui, ele relata para Deus quem ele era. Ele diz para Deus: eu sou apenas uma criança, eu nem sei falar. Como é que eu vou falar para este povo? O que eu vou falar para este povo? Esta é a maneira que Jeremias viu a ele mesmo. Porém, quando você estuda a chamada antropologia bíblica, existem duas antropologias, conhecida como antropologia geral, que estuda o ser humano numa forma geral, e a bíblica, E a antropologia geral, ela estuda a origem do homem, sua natureza, sua potencialidade, sua história, sua estrutura, características filosóficas, psíquicas, dentre tantas outras coisas. A antropologia geral, ela fica responsável por esse estudo. Tanto que a palavra antropologia é o estudo sobre o homem. Só que a antropologia bíblica, ela vai se prender na origem do homem e no seu relacionamento com Deus
e na sua vida, né? Desde que ele nasce até a sua partida. Ele não se prende como a antropologia geral. Ela tem o cunho mais espiritual. Ela tem uma visão, né, mais abrangente no que tange a palavra de Deus. A visão, né, de Deus sobre o homem. Porque quando você observa o ser humano, as suas fragilidades, tanto que a antropologia bíblica diz que o homem veio do pó da terra, que o Senhor o criou. Nós vemos que somos totalmente limitados. O próprio Jeremias, ele lá no capítulo 18, ele revela que o homem, ele é apenas comparado a um vaso de barro, na mão do oleiro, que tem o poder sobre o vaso. Aquele vaso, ele é tão frágil. Jeremias, ele mostra a fragilidade tão grande do ser humano, que ele diz que o vaso que o oleiro fazia se partiu na mão do oleiro. E ele teve que refazer tudo de novo. E Jeremias está revelando aqui a fragilidade do homem, as limitações do homem, mostrando que por mais que nós tenhamos capacidades, condições, belezas externas, entendimentos, inteligência, diante de um Deus tão perfeito, tão poderoso, excelso, magnífico, nós não somos nada. E exatamente esta é a minha questão, esta é a minha pergunta. Se ele já sabia que Jeremias não era ninguém, se Jeremias já dizia que ele era apenas uma criança, se Deus, ele sendo tão poderoso, como pode, né, chamar alguém para uma missão tão importante, um ser falho, pecador, de uma estrutura, né, mortal? E eu fico analisando e chego à conclusão: por que Deus nos ama? O que eu tenho de importante para chamar a atenção de Deus? Quem somos nós? O que temos para poder agradar a Deus? O que eu sou? Só que tudo isso se constrói no presente. Só que a mente de Deus é mais alta do que a nossa. Os pensamentos de Deus é mais alto do que os nossos. Ele chega dentro da sua composição, né, espiritual. Ele é conhecido como um dos seus atributos de onisciente. Ele conhece tanto o seu passado quanto o seu presente, o seu futuro. E é exatamente aí que está o segredo da história. Jeremias estava revelando para Deus apenas o seu presente. Só que Deus já sabia do seu passado. No versículo 5 ele diz: antes que te formaste no ventre. Isso é passado. Antes de Jeremias existir como ser humano passado, eu já te chamei, eu te santifiquei e te dei por profeta das nações. Sabe o que eu vejo? Deus está mostrando o passado de Jeremias, o presente de Jeremias e o futuro de Jeremias. E é dentro desta lógica, dentro deste ponto, que eu quero chamar você para fazer, né, algum conhecimento junto comigo de pessoas que olharam para si e viram algo, e Deus olhou para ele e viu coisas totalmente diferentes. Quantas das vezes estamos como Jeremias, chamados para uma missão, para um desafio, e temos apenas a percepção das nossas limitações, falhas e defeitos. Não olhamos com os olhos de Deus. Quando nós olhamos com os olhos de Deus, o temor, o medo, a desconfiança, a incredulidade, fica tudo à parte. Porque a missão que Deus nos chama, nos dá, o desafio que nos propõe, nós temos que ver pelos olhos de Deus. E Jeremias aqui, em princípio, ele olhou com os seus olhos. E os olhos de Jeremias enxergavam apenas uma criança. Enxergavam uma pessoa, simplesmente uma criança que nem sabia falar direito. Diante de uma responsabilidade tão grande, uma missão tão grande, ele se colocou como nada, como um bebê. E eu quero te chamar a atenção para isso. Eu quero te chamar a atenção para você entender que Deus não vê da maneira que você vê. Lembra no livro de 1 Samuel, capítulo 16, no verso B,
Quando Samuel ele vai na casa de Jessé para escolher um dos filhos dele, e quando ele vê todos os filhos, ele viu Eliabe, grandão, fortão, disse: aí está o futuro rei de Israel. O Senhor logo repreendeu e disse: ô Samuel, Deus não vê como vê o homem. O homem atenta para o que está diante dos seus olhos, para a aparência, mas eu vejo o que está no coração. Essa palavra coração é muito além daquilo que o homem consegue enxergar. Olhar o coração fala de sentimentos, de caráter, de personalidade, de fidelidade. Eu olho o coração. Eu quero saber com quem eu vou lidar, com quem eu vou chamar para ser um comissionado meu numa grande batalha. É dessa maneira que Deus nos vê. Muitas das vezes nós deixamos de fazer algo, realizar algo para Deus, porque não estamos olhando com os olhos de Deus. Não estamos preocupados como Deus nos vê. Estamos preocupados apenas como eu me vejo. E se eu parar para ver como eu me vejo, eu nem sentado aqui diante de você eu estaria hoje. Se eu parar para olhar as minhas limitações, diante de tantos pastores que eu tenho visto live, de tantos amigos meus, pastores, pregadores que têm conhecimento profundo, eu nem aqui não estaria hoje. Mas eu quero te dizer que sempre haverá alguém que vai conhecer mais do que você, que terá uma beleza superior à sua. Sempre haverá alguém mais capacitado do que você. Sempre haverá alguém com mais recursos do que você, com mais inteligência do que você. Sempre haverá alguém num patamar acima do que o seu. Mas se Deus te escolheu, é porque Ele viu alguma coisa boa em você. Se Deus te viu, se Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe, é porque algo de bom tem na tua vida que Ele quer usar. Infelizmente hoje estamos vivendo um complexo de inferioridade. Quando você olha as suas limitações, seus defeitos, suas falhas e para por ali. Eu quero te convidar a ver com os olhos de Deus sobre a vida de algumas pessoas, e você vai ficar estarrecido. Essa mensagem vai te jogar para cima. Essa mensagem vai te valorizar. Essa mensagem vai mostrar para você que não importa quem você seja, importa quem você é para Deus e o que Deus é para você. Jeremias, primeiro, Jeremias se viu como uma criança, mas Deus o viu como um profeta das nações. Quer mais? Eu vou te dar. Davi, acabei de falar de Davi. Davi se viu apenas como um pastor de ovelhas, mas Deus viu Davi como um grande rei sobre Israel. Notou a diferença? Notou? Está entendendo que Deus está falando contigo? Está entendendo que muitas das vezes você está pelo ouvido do que as pessoas estão dizendo a teu respeito, e você está alimentando isso e acreditando no que as pessoas falam? Eu vou te mostrar aqui de pessoas que se achavam tal, mas Deus não viu isso, e outros que não eram nada, e Deus viu grandes coisas. Jeremias, como uma criança, Deus viu ele como profeta das nações. Davi se viu como um pastorzinho de ovelha, mas Deus já estava enxergando ele como o rei de Israel. Quem era Abraão? Sabe como Abraão se viu? Abraão olhou para ele e viu que ele era apenas pó e cinza. Ele disse para Deus: eu sou pó e cinza. Sabe como Deus viu Abraão? Como o pai da fé, como um homem que alcançou a justificação pela sua fé, como aquele que Deus escolheu, como aquele que Deus tirou lá de Ur dos Caldeus para fazer o nome dele fulgurar na galeria dos heróis da fé, no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Quem era Gideão? Gideão, quando o anjo apareceu para ele embaixo dos carvalhais de Manre, Gideão, ele recebe a notícia do anjo
que ele iria livrar o povo pela mão dos midianitas, porque Gideão estava malhando trigo no lagar escondido, porque os midianitas na época da colheita vinham igual uns gafanhotos, tomava tudo. Gideão chegou a dizer para o anjo: eu me considero como o menor da casa de meu pai, escondido, com medo, olhando para dentro de si como o menorzinho da casa do seu pai. Sabe como Deus viu Gideão? Deus estava vendo Gideão como um grande guerreiro que ia livrar o seu povo da mão dos midianitas. Muitas das vezes nós encaramos a nossa realidade, mas às vezes não podemos viver essa realidade. Temos que olhar além, temos que olhar mais para cima, olhar como visão de águia. Porque se eu olhar minha realidade hoje e ficar apenas vivendo a minha realidade, eu nunca vou crescer. Eu nunca vou fazer o que Deus quer, nunca vou alcançar as promessas de Deus na minha vida. Porque as minhas limitações estão aqui, mas o que Deus quer comigo está aqui. E aí, se eu viver a minha realidade, se eu parar e ficar pensando só quem eu sou, o que eu posso, eu não cresço, não desenvolvo. E a obra fica parada por minha causa. E as vitórias ficam longe de mim por causa das minhas atitudes. Gideão, ele disse que era o menorzinho da casa do pai dele. Era a realidade. Mas Deus não via assim. Deus via ele como grande guerreiro que deu vitória sobre os midianitas. Lembra de Moisés? Moisés lá no monte falou com Deus: ah, Senhor, eu não sei nem falar direito. Sou pesado de boca, pesado de língua, nem vou a Faraó. Como é que eu vou a Faraó? Essa era a maneira que Moisés estava enxergando ele. Moisés estava olhando no espelho e vendo a realidade do espelho. Só que Deus, irmãos, Ele vai muito além do teu espelho. Deus vai muito além da tua realidade. Deus vai usar você para confundir pessoas. Deus vai usar você para fazer obras tremendas. Deus vai usar você para levar a lugares inimagináveis. E quando Moisés disse: eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua, Moisés estava dizendo para Deus: ei Deus, eu estou aqui, eu estou limitado aqui, ó. Aí Deus falou: filhinho, eu tenho aqui para você, eu vou te levar mais além. Ah, Moisés, tu está se vendo como apenas um homem que é pesado de boca e de língua, mas eu estou vendo você como um homem que vai libertar o meu povo de 430 anos de escravidão. Você vai ser o grande libertador de Israel. Você está entendendo como o homem se vê? O homem vê a ele mesmo e como Deus enxerga o homem. Você quer mais? Josué, ele era visto pelos seus irmãos como José era visto pelos seus irmãos como uma grande ameaça. Depois que ele vê os sonhos dos feixes se dobrando diante do feixe dele, sob as 11 estrelas, o sol e a lua se dobrando diante da estrela dele, virou uma ameaça. Os irmãos de José viram ele como uma grande ameaça. Sabe como Deus estava vendo José? Estava vendo aquele que iria suprir a necessidade da sua família mais para frente. Deus estava enxergando José como o grande governador do Egito, o interpretador de sonhos. Você está entendendo que muitas das vezes as pessoas olham para nós e confundem as coisas, vê apenas as nossas limitações e aparência. Mas eu aprendi a olhar com os olhos de Deus. Eu aprendi a olhar para alguém que entra na minha igreja bêbado, totalmente embriagado, sujo, fedendo, lá do púlpito. Eu enxergo ele de terno, gravata, Bíblia, pregando. Eu enxergo ele como um discípulo, como um obreiro, como um servo de Deus. Se ele for seguir ou não, problema é dele. Mas a minha missão é olhar com os olhos de Deus. E com os olhos de Deus eu tenho que enxergá-lo como um homem totalmente diferente. Porque se eu for olhar para ele da visão que eu olho para mim, meu irmão, ele não vai ser nada na vida. Ele não tem chance de recuperação, de transformação.
Então aprenda a enxergar com os olhos de Deus. Nós vemos aqui que José, ele teve seus irmãos olhando para ele como uma grande ameaça, mas Deus enxergava ele como governador do Egito e como aquele que iria suprir a necessidade dos seus irmãos da grande fome mais tarde. Quem foi Josué? Josué, ele se viu como um homem de uma grande responsabilidade nas suas mãos. Moisés morreu e agora é ele que tem que assumir o povo. E ele estava dizendo: Senhor, mas está difícil, Senhor, como é que eu vou fazer? Mas sabe como Deus está me enxergando, Josué? Está me enxergando Josué como um grande líder, como um grande conquistador de vitórias. Não sei quais foram as responsabilidades que você adquiriu ou que Deus te deu, mas eu quero olhar para você com olhos de Deus e dizer para você: não enxerga apenas as suas responsabilidades, enxerga as vitórias que você vai alcançar ao longo da tua jornada. Não enxerga apenas que tu é um pastorzinho de ovelha, mas enxergue que tu é um matador de leão, um matador de urso, um matador de gigante e um grande rei. Quem foi Jonas? Jonas se viu como desobediente. Quando lá no mar revolto que jogaram sorte caiu sobre Jonas, Jonas assume que ele era desobediente. Eu estou em desobediência, pode me amarrar e me jogar no mar. Jonas estava olhando para ele como grande desobediente. Não quero aqui tratar dos méritos do que aconteceu, não. Eu estou dizendo como ele estava vendo a sua situação, como grande desobediente. Mas sabe como Deus já estava vendo ele? Desde que chamou, como um grande instrumento de juízo para a cidade de Nínive, capital da Síria. Uma cidade cuja o seu rei terrível, o rei que mandava destruir, matar a cabeça dos reis com a coroa, era colocada numa estaca na entrada da cidade, cabeça de líderes, para que todos tivessem medo, terror para chegar àquela cidade. Ele se viu como desobediente, com medo, mas Deus viu ele como instrumento de juízo. Quem foi Nabucodonosor? Como Nabucodonosor viu ele mesmo? Agora que é o outro lado da moeda. Nabucodonosor olhou para ele no alpendre do seu palácio, olhando os jardins suspensos da Babilônia, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele agora bate no seu peito e diz: tudo isso eu construí pelo meu poder e pela minha magnificência. Nabucodonosor, rei da Babilônia, se viu como todo-poderoso, o chefe, líder, o que fez tudo, o que ele merecia, a glória dos seus súditos. Sabe como Deus viu Nabucodonosor? Como um animal que durante 7 tempos ou 7 anos teve que comer capim. Os seus pelos cresceram como penas de águia, suas unhas cresceram e ele viveu 7 anos como um animal. Tem hora que a gente deixa até de enxergar a realidade e começa a enxergar fantasia. Enxergar nossa realidade é correto. Não posso ficar vivendo essa realidade achando que eu parei por ali, estagnei por ali. Eu tenho que entender a minha realidade e procurar crescer, mudar a minha realidade. Isso é fato, é bom e você tem que fazer isso. Reconheça teu limite, mas procure melhorar, procure crescer, mudar isso. Mas o que você não pode é viver de ilusão, de fantasias. Achar que por você pregar e a igreja da glória, as pessoas bateram nas tuas costas, você se acha o melhor de todos. Começa a pisar nos que estão começando agora. Começa a humilhar aqueles que não sabem cantar. Minha voz é linda, é maravilhosa. Começa a menosprezar. Ei, cuidado. Isso não é realidade, isso já é fantasia. E sabe o que Deus faz com esses? A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. E olha aqui Nabucodonosor se achando poderoso, o tal
bambambam, o rei da cocada preta, Deus falou com ele: ei, tu não passa de um animal, tu vai comer capim durante 7 anos. E quando ele volta de lá, ele reconhece quem é Deus, aleluia, ele reconhece quem é o poderoso das nações de Israel. Você quer mais? Eu vou te dar, como o homem vê e como Deus vê. Lembra de Pedro? O apóstolo Pedro já estava naufragando, já estava afundando nas águas, porque ele fez um desafio, disse para Jesus: Senhor, se se és tu mesmo, manda que eu desça do barco e vou até o Senhor. Alta madrugada. Jesus disse: sai do barco, meu filho, pode vir. E Pedro, pense num cabra para frente tal de Pedro. Saiu, pisou, saiu andando por cima da água, irmão. Só que quando ele chegou em determinado momento, longe do barco, sabe o que aconteceu? As ondas começaram a bater, o vento começou a soprar. Ele desliga seu olho de Jesus, seu olhar de Jesus, e vai olhar para onde? Para o vento. Sabe o que aconteceu? Afundou. E Pedro, vendo que Jesus estava longe, o barco estava longe, ele diz: estou perecendo. Está morrendo, a água já estava já. Mas Jesus não viu assim. Jesus não viu que a história de Pedro ia terminar ali afogado. Porque quem estava ali na história era o próprio Jesus. Foi Jesus que disse: vem. E quando Jesus determina que venha, ele vai se responsabilizar por nós. Ainda que você erre, ainda que você falha, mas se você se arrepender, ele vai estar pronto para te ajudar. Sabe como Jesus viu? Jesus disse: Pedro, não é hora de você morrer. Pedro se viu morrendo, mas Jesus disse: não é hora de morrer. Já recebeu alguma notícia? Alguma palavra? Já se viu alguma situação? Diagnóstico? Coisa parecida? Que te deixou trêmulo, chorando, depressivo, apavorado, afundando nas notícias, nos problemas? Já se sentiu assim? Jesus está aqui hoje para te dizer, pelo olhar dele: essa doença não é para a tua morte, esse problema não é para acabar com a tua vida, mas é para que o nome dele seja glorificado, porque Deus não vê como vê o homem. Deus não vê como vê o homem. Quer mais? Eu te dou. Judas achou que era um discípulo, e até foi. Sabe como Deus viu ele? Como um traidor. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Naquele dia muitos dirão: Senhor, expulsei demônio pelo teu nome, preguei pelo teu nome, curei os enfermos, falei em línguas pelo teu nome. Sabe o que Jesus vai dizer? Afastai-me de mim, que eu nem vos conheço. Cuidado com o teu ponto de vista, cuidado com aquilo que você enxerga. Às vezes você enxerga que a situação que você está vivendo é a melhor, mas será que Deus está concordando com isso? Será que Deus está concordando com a tua visão? Será que Deus está satisfeito com aquilo que você está vendo de você mesmo? Então está na hora, queridos, de começar a enxergar com os olhos de Deus. E eu vou te dizer, é duro, é difícil, porque eu só quero enxergar aquilo que é bom para mim. Eu só gosto de ver aquilo que vai me beneficiar. Mas tem hora que a visão de Deus é terrível. A realidade de Deus não é a minha realidade. Judas disse: eu sou um discípulo do mestre, sou um apóstolo do mestre. Jesus estava dizendo: meu filho, tu é um diabo. Lembra quando ele estava reunido com os discípulos? Disse: tem um diabo em nosso meio, enganador, um adversário no nosso meio. Era dessa maneira que Jesus estava vendo Judas. Lembra de Ananias? Ananias, quando o Senhor disse assim: Ananias,
levanta-te, vai na casa de um tal de Judas, na rua chamada Direita, porque lá tem um homem que é chamado de Saulo de Tarso. Ananias disse: peraí, Deus, não. Esse tal de Saulo, o senhor sabe quem é esse tal de Saulo? Esse tal de Saulo é o maior matador de crente, perseguidor de crente. O que ele está fazendo aqui na nossa cidade? Ele veio aqui para exterminar, acabar com todo mundo. Essa é a visão de Ananias: perseguidor, matador de crente, destruidor da palavra. Sabe como Deus estava enxergando Paulo? Estava dizendo: ele é para mim um vaso escolhido. Então cuidado com aquilo que você enxerga, com as tuas avaliações. Cuidado, porque aparência engana, palavras enganam, mas Deus conhece a nossa realidade. Ele diz: olha, Ananias, ele para mim é o vaso escolhido. E Ananias estava vendo ele como perseguidor, como tirano, como um cabra ruim. Eu me lembro uma vez que no Rio de Janeiro tinha um homem que eu amava demais, hoje está na glória, chamado irmão Jerônimo, diácono da casa do Senhor, um paraíba fortão. Pensa no cabra brabo, bom de coração, um amor de pessoa, brabo nas suas palavras, jeito que falava, mas era um amor de pessoas. E eu me lembro uma vez que ele estava na igreja orando, e eu era pequenininho, tinha 7, 6 anos, e eu querendo fugir da igreja para ir no banheiro. E eu me lembro, irmãos, que ele estava de perna um pouco aberta na porta, grandão, de braço cruzado, com a perna um pouco aberta. Eu me lembro que eu passei por baixo da perna dele, aleluia, fugi. Meu pai foi lá, ó, me pegou pela orelha. Quando o irmão Jerônimo me viu o papai me pegando pela orelha, irmão Jerônimo disse a ele: pastor Ari, cuidado, o senhor pode estar puxando a orelha do meu futuro pastor. Olha eu aqui, irmão. O que o irmão Jerônimo estava falando para o meu pai era a boca de Deus usando a boca daquele homem. Meu pai estava vendo um menino levado, um menino que escapuliu da igreja, uma criança que precisava de um coro, mas Deus estava vendo um pastor que estaria hoje aqui profetizando, trazendo palavra, vidas para você. É a maneira que Deus nos vê. Jesus chega na casa de Marta e Maria. Marta viu Jesus apenas como uma visita. Maria viu Jesus como amigo, como professor e mestre, tanto que ela se assenta a seus pés para ouvir as suas palavras. Uma vê como amigo, mestre, professor. A outra apenas como uma visita. Mas sabe como Deus estava vendo Jesus, seu filho, ali? Como dono da vida. Porque cena dos próximos capítulos, ele voltaria a esta casa, não para uma visita, mas para realizar um milagre. Ele ressuscitaria Lázaro, seu irmão, 4 dias de morto. Então, em nome de Jesus, veja com os olhos de Deus. E para terminar, eu me lembro que os homens, tanto daquela época de Jesus, quanto hoje, enxergam Jesus como um falso profeta. Eu vi uma imagem no Facebook que me chocou. A cabeça era de Jesus, um corpo de mulher, um cigarro de maconha na mão, uma mini saia, uma blusa com a face de um comunista, dizendo que aquilo ali era o nosso Senhor, humilhando o nosso Senhor. Os homens hoje estão vendo Jesus apenas dessa forma, do loiro de olhos azuis. Enxergam Jesus apenas
como uma saída imediata e momentânea, porque querem a bênção, depois largam, se afastam. Sabe como Deus vê o seu filho? Ele chama Jesus de meu filho amado. Sabe como ele vê Jesus? Como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que em breve voltará para nos levar para Ele, para vivermos para sempre com o Senhor. De que maneira você tem enxergado a você mesmo? Eu te dei aqui 14 exemplos de pessoas que se viram limitadas, pequenininhas, sem condição de realizar missões, e da maneira que Deus as enxergou, como profetas, como reis, como conquistadores de vitórias, como grandes líderes. E nós vimos também pessoas como Nabucodonosor, Judas, se vendo como tal, e Deus olhando eles como nada. Como você tem visto você hoje? Como você entende que Deus tem visto você? Porque quando eu entendo, quando Deus me enxerga, me dá força para continuar, me dá força para me prosseguir. Porque se eu parar para olhar como os homens me enxergam, meu Deus. Uma vez fui pregar em São Paulo, congresso, um amigo me convidou. O pastor não me conhecia, mas confiou nesse amigo. E quando eu cheguei na porta da igreja, eu vi a boca do pastor falando: esse aí que é o pregador? A minha vontade era virar, dar meia volta e voltar para o hotel, pegar o ônibus e voltar para Minas Gerais. Eu ouvi lá da porta, eu vi o lábio do pastor mexendo, falando com o irmão que me convidou, dizendo: esse aí que é o pregador? Estava com terno humilde, ainda tinha a maletinha. Vou comprar uma para mim, porque eu amo aquelas maletas, boto Bíblia, agenda, eu vou comprar uma para mim de novo. Mas sabe o que eu entendi, irmão? Que não importa como os pastores me olham, não importa como as pessoas me vejam, o que importa é como Deus me vê. Quando eu estava sentado no púlpito do lado daquele pastor, ele disse para mim: 15 minutos está bom para o senhor, pastor? Eu digo: é o suficiente. Congresso de mocidade. Congresso de mocidade. Mensagem no mínimo de 45 a 1 hora. 15 minutos está bom, pastor? Falei: olha, é o essencial. Subi no púlpito, elogiei o pastor, honrei o pastor, porque é o meu papel de servo de honrar. Estou na igreja dele, tem que honrar o pastor, o líder chamado por Deus, o anjo da igreja, eu tenho que honrar. Com 15 minutos de palavra, o poder de Deus invadiu aquela igreja. Quando eu peguei o microfone para devolver, o pastor estava em lágrimas, dizendo: continua, não para não, continua, não para não. Sabe por quê? Porque Deus não viu como viu o pastor. O pastor olhou um matuto de uma cidade pequenininha chegando numa cidade grande de São Paulo, uma igreja grande, luxuosa, mas Deus estava vendo apenas um servo que ele iria usar como instrumento naquela noite, e foi um reboliço. Sabe por quê? Porque eu tenho que entender que não é como o homem vê, mas como Deus me vê. Enxerga as tuas limitações, enxerga teus defeitos, mas não para aí. Continua, tenta melhorar, busque em Deus força, sabedoria, graça, para você crescer na graça, no conhecimento, na presença do nosso Deus. Deus te abençoe. Não fica triste com o que as pessoas olham para você, porque na grande maioria só enxergam os nossos defeitos. Quantos
Jesus. Ah, o pastor era para ter feito isso, não fez. Ah, se eu fosse o pastor, fazia isso. Ah, se eu fosse o pastor, disciplinava. Ah, se eu fosse o pastor... Ei, você não é o pastor. O dia que você for, você vai entender. Críticas, apontar de dedos, tudo isso vai existir. Mas o que importa é o que Deus acha de nós. Como Deus te vê. Qual é o projeto que Deus tem para a tua vida? Deus te abençoe. Fica com esta palavra e aprenda a dar mais ouvido para Deus do que ouvido para aqueles que te criticam. Ore comigo. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, por mais um vídeo a qual nós estamos aqui para abençoar a vida desses irmãos e dessas irmãs, de todos que nos ouvem. Senhor, que nós possamos ter uma peneira espiritual em nossos ouvidos, para filtrar, peneirar todas as palavras que recebemos. Não permita que essas palavras de acusações, de desdenho, venham chegar ao nosso coração, ferir o nosso coração. Mas que as palavras que saem da tua boca, aquilo que o Senhor vê em nós, Senhor, que seja grande dentro de nós e ocupe todo o espaço da nossa mente e do nosso coração. Senhor, eu quero abençoar a vida desses irmãos, dessas irmãs que estão me vendo agora. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus os abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.